Ajustar o tempo. Carol, pode Vamos dar continuidade. Então, agora sim, eu posso chamar a nossa próxima palestrante, né? É a doutora Érica Souza, gerente de desenvolvimento analítico da Blau Farmacêutica. Érica, seja muito bem-vinda. Pessoal, se puderem escanear para voltam a desculpa, escanear, porque através desse QR Code nós vamos coletar as perguntas para trazer mais dinamismo aí no final da palestra com as perguntas, as dúvidas de vocês, tá bom? Isso. Agora conseguimos colocar o QR Code a tempo, então se vocês puderem fazer isso antes da apresentação, fica mais fácil, até para vocês irem formulando perguntas, tá bom? Érica, pode iniciar e fica à vontade. Não está indo. Bom dia a todos. Quero agradecer aí o convite do Isaac, do Wagner, para participar aqui do workshop. Pode avançar, por favor, slide. Bom, me apresentando aqui um pouquinho, eu sou farmacêutica e bioquímica, pela Faculdade Oswaldo Cruz, tem umas colegas aqui de faculdade no evento, e fiz um mestrado na área de toxicologia e entrei na indústria farmacêutica em 2008, na Eurofarma. Fiquei 12 anos na Eurofarma e estou há 5 anos na Blau Farmacêutica, sempre na área de desenvolvimento analítico, estudos de estabilidade. E hoje eu vou trazer um pouquinho aí para vocês. Próximo slide, por favor. Dentro do tema aí de estudos de estabilidade num contexto de qualidade de medicamentos, né, que é o tema aqui hoje do workshop. Os estudos de estabilidade eles são estudos essenciais para garantir que aquele produto que a gente vai colocar no mercado ele seja um produto seguro, ele seja um produto eficaz, enfim, um produto de qualidade para o paciente. O estudo de estabilidade ele está envolvido em todo o processo de um desenvolvimento e de um ciclo de vida do produto. Eu não sei se todos aqui são da indústria, né? Mas, desde a etapa de desenvolvimento de um novo produto, a gente já começa a falar de estudos de estabilidade, porque são esses estudos que vão definir o prazo de validade do medicamento, são esses estudos que vão definir o melhor material de embalagem para aquele medicamento, que vai definir os cuidados de conservação, mas também, depois do registro e início da comercialização do produto, são esses estudos que vão monitorar o prazo de validade e garantir que esse produto se mantém com a qualidade necessária durante o ciclo de vida do produto, ou seja, pós-registro, né? Depois do registro, todos os lotes produzidos, pelo menos um lote ao ano, produzido pela empresa, tem que entrar em estudo de estabilidade. Então, o estudo de estabilidade é para a vida inteira dentro da indústria. Tá? Ele está em todo o processo. O pointer funciona ou não? Está passando, está funcionando. Mas o apontadorzinho está funcionando. Caso ele pare, ó. Tá bom. Bom, as principais legislações aqui que a gente vai falar hoje, no contexto que eu vou trazer aqui para vocês, é a RDC 658, de 2022, que é das boas práticas de fabricação de medicamentos, que foi bastante abordada pelo Dr. Vinícius. A própria RDC de Estudos de Estabilidade de Produtos Sintéticos da Anvisa, RDC 318, e também o Guia de Estabilidade, que também é um documento oficial da Anvisa, mas não tem caráter normativo. Tá? Ele é um guia em que ele traz muito a parte operacional dos estudos. Então, para quem é da área analítica, para quem é da área de regulatória, é um documento aí que ajuda bastante a nortear a condução dos estudos. Tá? Bom, de acordo com a RDC 658, o detentor de uma autorização para fabricação deve fabricar medicamentos de forma a garantir que correspondam à finalidade pretendida,
satisfaçam os requisitos do registro ou da autorização para uso em ensaio clínico conforme apropriado, de forma a não colocar os pacientes em risco devido à segurança, qualidade ou eficácia inadequadas. Bom, estamos já falando da qualidade de medicamentos, certo? Para alcançar esse objetivo de qualidade de forma confiável, deve haver um sistema de qualidade farmacêutico abrangente e corretamente implementado, incorporando as boas práticas de fabricação e também o gerenciamento dos riscos de qualidade. Além disso, no artigo 6º, a norma traz que as boas práticas de fabricação, elas se aplicam a todas as etapas do ciclo de vida do produto, desde a fabricação de medicamentos experimentais, transferência de tecnologia, fabricação comercial, até a descontinuação do produto. E o sistema da qualidade farmacêutica ele pode se estender ao estágio do desenvolvimento, de forma a facilitar a inovação e a melhoria contínua e fortalecer o vínculo entre o desenvolvimento farmacêutico e as atividades de fabricação. Então, aqui a gente tem muito claro que a parte de qualidade ela já começa a ser vigente desde a etapa de desenvolvimento, né? Então, todos os estudos de estabilidade que a gente conduz durante a etapa de desenvolvimento do produto também vêm para garantir qualidade para esse medicamento lá no final, quando a gente vai fazer a submissão para a Anvisa, obter um registro e começar a comercialização. Na RDC 318, o que ela traz para a gente como definição, pensando em estudos de estabilidade? O estudo de estabilidade ele é projetado para testar e prover evidência quanto à variação do IFA ou do medicamento em função do tempo, diante da influência de uma variedade de fatores ambientais, temperatura, umidade e luz, além de outros fatores relacionados ao próprio produto, que a gente chama de fatores intrínsecos, que são os fatores relacionados às propriedades físico-químicas do próprio ativo, dos recipientes, a forma farmacêutica, que influencia diretamente na qualidade desse medicamento. Algumas formas farmacêuticas trazem mais estabilidade para aquela molécula, outras formas farmacêuticas diminuem a estabilidade da molécula. O processo de fabricação, tipo e propriedade de materiais de embalagem, e tudo isso com o objetivo principal de estabelecer prazo de validade. Então, sempre que a gente falar em estudos de estabilidade, a gente vai associar a definição de prazo de validade. Tá? Bom, pensando aqui de uma maneira muito macro, né, o desenvolvimento de um medicamento ele passa por várias etapas. E o objetivo é garantir a qualidade dos processos para que a gente chegue num resultado final com um produto seguro e eficaz para os pacientes. Então, a gente tem aqui uma etapa de desenvolvimento de formulação, desenvolvimento e validação dos métodos analíticos para que eu consiga chegar aqui na etapa de realização dos estudos de estabilidade, com métodos indicativos de estabilidade, métodos validados, com o objetivo de assegurar que os dados que eu estou gerando nesses estudos de estabilidade, que vão definir, por exemplo, o prazo de validade desse produto, sejam adequados, sejam confiáveis. Tá? E tudo isso com o objetivo final de gerar um produto com a qualidade necessária. Então, o principal objetivo dos estudos de estabilidade, tenham sempre em mente, definir prazo de validade, mas também definir cuidados de conservação. Tá? E aí, uma vez que a gente define corretamente o prazo de validade desse medicamento através dos estudos de estabilidade, a gente vai garantir a qualidade desse medicamento para o paciente que vai fazer a utilização do produto. De acordo com a Anvisa, o estudo de estabilidade ele está intimamente relacionado à qualidade do medicamento. Porque é através desses estudos que eu vou realmente avaliar se toda aquela etapa de desenvolvimento de produto funcionou. Se eu defini a melhor formulação, se eu selecionei o melhor material de embalagem, se eu escolhi o melhor cuidado de conservação pensando em temperatura para aquele produto, se eu defini os melhores diluentes de reconstituição para ele. Então, tudo isso a gente consegue através dos estudos de estabilidade. Tá? E, de acordo com a Anvisa, os principais motivos aqui que se destacam para que os estudos de estabilidade garantam a qualidade do medicamento são, por exemplo, a degradação.
A degradação de um medicamento ela pode gerar alguns compostos tóxicos, comprometendo a segurança do produto para o paciente, gerando toxicidade para esse paciente. E essa degradação, se ela não for controlada, a gente vai ter uma redução do teor. Eu vou diminuir ativo. Se eu diminuo o ativo, eu diminuo a eficácia do medicamento. Ele não vai fazer o efeito esperado. Além disso, alterações nas propriedades físico-químicas dos recipientes, por exemplo, podem resultar em perfis de liberação do fármaco diferente do desejado, especialmente medicamentos de liberação controlada. E aí eu vou comprometer eficácia e segurança, vou comprometer a qualidade desse produto para o paciente. E, claro, o crescimento de micro-organismos, podendo aí levar a infecções, principalmente em produtos injetáveis, comprometendo de forma muito grave a segurança do paciente. Então, por todos esses motivos que a gente viu agora, a questão da degradação, a questão da queda do ativo, a questão de incompatibilidade de algum recipiente e a própria contaminação microbiológica, é fundamental a gente comprovar que um produto que vai ser registrado ele tem qualidade, eficácia e segurança garantidos. E que uma alteração pós-registro não vai comprometer essa qualidade do medicamento. E como é que a gente garante isso? Através dos estudos de estabilidade. O prazo de validade e os cuidados de conservação estabelecidos, reavaliados ou confirmados pelos estudos de estabilidade de longa duração estão adequados. Essa é uma forma da gente garantir a qualidade desse produto através do estudo de estabilidade. As formulações, embalagens selecionadas para formulação através da estabilidade, por exemplo, acelerada, do ponto de vista de estabilidade do produto, também está adequado. E vamos entender um pouquinho melhor agora, um pouco mais de detalhes, esses estudos de estabilidade, quais são as principais etapas para o estudo, os principais tipos de estudo e os passos mais importantes aqui de uma maneira bem macro, né? A gente não tem tempo aqui, a gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui de estudo de estabilidade, mas a gente vai trazer alguns pontos principais que são mais críticos quando a gente fala em estudo de estabilidade, tá? Que demanda mais atenção quando a gente vai realizar esses estudos. Então, a primeira etapa seria aqui a incubação de amostras. Então, o estudo de estabilidade ele nasce a partir da incubação da amostra. Então, se eu não definir corretamente temperatura, não entender a zona climática do país para onde eu quero fazer o registro desse produto, e não tiver toda a rastreabilidade dessa incubação, eu já começo errado o meu estudo. Porque eu não estou garantindo a exposição correta dessa amostra para fazer o ensaio. Planejamento dos estudos. Nós vamos ver aqui, existem vários tipos de estudo dentro dos estudos de estabilidade, e a gente tem que fazer uma análise crítica do nosso produto e entender quais desses estudos são aplicáveis. Avaliação dos resultados, etapa importantíssima. Eu posso fazer uma incubação correta, posso definir o planejamento de estudo e conduzir esses estudos também corretamente. Se eu não souber fazer a avaliação crítica desses resultados, talvez eu não tire as conclusões corretas desse todo aí. E os documentos de estabilidade, que são os dados que a gente envia para a agência regulatória. Falando de incubação, pessoal, o que a gente tem aqui como pontos mais importantes? Zona climática do país. Então, se a gente vai fazer um registro do produto no Brasil, Brasil é classificado como zona 4B. Esse critério de classificação ele é definido pela OMS e os países do mundo são divididos em 4 zonas. Zona 1, 2, 3 e 4, de acordo com a temperatura média cinética do país. Sendo que a zona 4 ela foi subdividida em 2, com a mesma temperatura, mas com uma diferença de umidade. Tá? O Brasil ele é um país de zona 4B, temperatura média de 30 graus, com umidade relativa de 75%. Essa é a condição mais crítica das 4 zonas. Tá? Mas se eu for fazer, por exemplo, um estudo para um país de zona 2, que é 25 graus, por exemplo, com 60% de umidade, não necessariamente esse país aceita o meu estudo 4B, apesar dele ser um pouco mais
um pouco mais... Seria assim, o pior caso, né? Porque eu estou fazendo uma temperatura mais alta e uma umidade mais alta. Então, a gente tem que entender regulatoriamente o país para onde a gente vai, por exemplo, exportar esse produto, porque tem países que exigem um estudo na zona climática deles. Então, a gente teria que conduzir os dois, tá? O para o registro no Brasil e para o registro para o país onde a gente vai fazer a exportação. Condições de armazenamento. Então, a molécula que eu estou desenvolvendo, o produto que eu estou fazendo, se eu estou fazendo um genérico, eu vou consultar o medicamento referência e vou entender a condição ideal de armazenamento. É um produto de temperatura ambiente? Então, a gente tem que seguir, lá na RDC 318, tem o anexo 2, onde a Anvisa traz para a gente as condições de armazenamento de acordo com o tipo de indicação aí de condição ideal para o produto. Então, por exemplo, um produto que tem condição de armazenamento, temperatura ambiente, o estudo longa duração dele vai ser 30 graus, com 75% de umidade. Um produto que tem condição de armazenamento geladeira, ele vai ser conduzido no longa duração, de 2 a 8. Tá? Quantitativo de amostras, também super importante nessa etapa do planejamento da incubação. Porque se a gente for, por exemplo, fazer um estudo de longa duração, o longa duração ele tem a duração do prazo de validade que eu estou propondo para o produto. 24 meses? 36? 48? Então, são vários anos em que esse produto vai ficar incubado e eu tenho intervalos durante esse período de tempo onde eu faço as análises, que também é definido na legislação, na 318. Por exemplo, para um longa duração, durante o primeiro ano do estudo, as análises são feitas a cada 3 meses. Então, a gente analisa no tempo 3, no 6, no 9 e no 12. A partir do segundo ano de incubação, essas análises elas são feitas a cada 6 meses. Então, por exemplo, 18 meses e 24. E se eu tiver um prazo de validade além disso, eu passo a fazer essas análises anualmente. Então, depois do 24 e 36. Então, vejam a quantidade de pontos, né? Nós chamamos ponto, time point, a quantidade de pontos que nós vamos ter que tirar da câmara para fazer análise. Então, se eu não fizer a avaliação correta da quantidade de amostras que eu necessito para conduzir o estudo completo, pode ser que lá que no meu T12 eu não tenha mais amostra. Tá? Então, fazer essa avaliação do quantitativo é muito importante. E esse quantitativo ele é feito versus quem? Versus ao método analítico que vai ser utilizado. Quanto de amostra por time point eu preciso para fazer uma análise completa? Então, a gente tem que fazer esse cálculo corretamente para projetar essa quantidade de amostras correta durante o processo de incubação. Tá? E, claro, isso tudo considerando a cadeia de custódia. Pessoal, estudo de estabilidade, ainda que no âmbito de desenvolvimento, ele é um estudo regulado. Tá? Então, nós temos que seguir todas aí as boas práticas, tá? De laboratório, incluindo toda a parte de cadeia de custódia. Afinal, um estudo de estabilidade ele depende o tempo todo de amostras. Eu preciso de rastreabilidade. Tá? Da entrada dessa amostra. Esses dados vão, inclusive, em protocolo de estudo. Eu preciso ter todo o registro de entrada dessas amostras na câmara climática. Câmaras climáticas qualificadas, que tenham um sistema de monitoramento de controle de temperatura e umidade, porque se eu tiver variação, tiver um problema nesse equipamento, a gente tem que ter os alertas para que a gente ou transfira esse medicamento para uma outra câmara enquanto ela não estiver funcionando, durante o período de manutenção. Então, toda a cadeia de custódia dessa amostra é obrigatória. Ok? Bom, vamos falar, então, do planejamento dos estudos. De maneira geral, nós temos 6 principais estudos aí dentro de um cenário de estabilidade. Tá? E todos são para definir prazo de validade, basicamente, exceto um ali que a gente vai ver. Mas, além de definir prazo de validade, cada um vai ter aí uma particularidade, um detalhe, que vai nos trazer informações adicionais. Tá? Então, a gente tem um estudo de longa duração. É o principal estudo, é esse estudo que eu comentei que a gente faz até o prazo de validade do produto. É um estudo longo, como diz o próprio nome.
E o longa duração, então, ele deve ser realizado com a incubação nas condições de armazenamento do produto, conforme zona climática do país. Se ele for, então, um produto de temperatura ambiente, ele tem que seguir a condição de incubação conforme zona climática do país. Claro, se ele for um produto refrigerado, geladeira é geladeira. Aqui, na Alemanha, no Chile, em qualquer lugar. Mas falando em produtos de condição de temperatura ambiente, aí sim a gente tem a zona climática influenciando na temperatura. Tá? Além disso, esse estudo ele é acompanhado durante todo o prazo de validade proposto para o produto. Então, como eu disse, 24 meses, 36, 48. Tá? E o objetivo principal dele é definir o prazo de validade. Então, aqui também a gente seleciona melhor material de embalagem, por exemplo. Eu posso fazer incubação de um lote numa embalagem A e o mesmo lote na embalagem B, e comparar, e entender qual é a embalagem que protegeu melhor o meu produto. Porque, é claro, a gente busca primeiro a qualidade, a embalagem que vai garantir que, nos 24 meses que eu estou propondo como prazo de validade do meu produto, essa embalagem está conservando ele adequadamente, está protegendo ele adequadamente. Mas nós temos que levar em conta também algumas outras questões aí envolvidas com embalagem. Estou aqui com a Ju Salles, nossa gerente lá na Blau, e ela tem aí bastante experiência com embalagem. Além da questão da qualidade, porque, de repente, eu tenho duas embalagens que protegem da mesma forma o produto. Só que uma delas é mais interessante do ponto de vista de marketing, por exemplo. Ou é mais interessante do ponto de vista comercial. E aí eu posso tomar a decisão, quando eu tenho a comparação entre duas embalagens, qual é melhor para a empresa. Tá? Desde que as duas, claro, garantam aí a qualidade do medicamento. Temos também o estudo acelerado. Esse estudo ele é feito concomitantemente ao longa duração. Tá? Então, no momento que a gente vai fazer a incubação das amostras para iniciar um estudo de longa, a gente faz a incubação do acelerado. O que muda aqui, pessoal? Ele é feito em condições mais severas que o indicado para o produto. Então, no anexo 2, que eu comentei com vocês, da RDC 318, em que a Anvisa traz as condições de incubação de acordo com a condição de armazenamento proposta para o produto, se eu tenho um produto de temperatura ambiente, e aí ele vai ser incubado, zona 4B, Brasil, 30 graus, 75% de umidade, o acelerado ele vai 40 graus com 75% de umidade. Então, aqui, o produto está fora da condição ideal dele. Tá? É uma condição mais severa de incubação. E aqui o objetivo também é definir o prazo de validade, junto com os dados do longa duração, tá? Mas é também avaliar o comportamento desse produto fora das condições ideais de armazenamento. E eu posso, sim, ter uma situação em que o meu produto reprova no estudo acelerado. Mas ele vai bem no longa. Tá? Ele não tem a obrigação de aguentar 40 graus. Isso não significa que eu perdi o estudo, perdi o registro. Não, tá tudo bem, a Anvisa entende que tem situações que o acelerado vai reprovar mesmo. Temos um outro exemplo, produtos de geladeira. Então, produto de geladeira já é um produto que a gente entende que tem mais sensibilidade à temperatura, porque ele precisa ficar o tempo de vida dele conservado em geladeira. E a gente também faz o acelerado. E, às vezes, não reprova, porque o acelerado a gente faz por 6 meses. A gente não conduz o acelerado por todo o tempo de vida do produto, como é o longa. Tá? Então, independente do prazo de validade que eu estou propondo para o meu longa, o acelerado sempre vai ter 6 meses de duração. Ok? E o acelerado ele pode vir também para apoiar em dados de excursão de temperatura, até para definir transporte de um produto de geladeira. Tem produtos de geladeira que aguentam o acelerado. O acelerado do geladeira ele pode ser feito, por exemplo, a 25 graus. Tá? E tem produto que aguenta. Produto de geladeira que aguenta 6 meses a 25 graus. Então, isso indica que, talvez, na condição de transporte dele, eu consiga flexibilizar um pouco a questão da temperatura. Ok? E aqui o estudo de acompanhamento, ou shelf life.
Esse é o estudo, pessoal, que a gente faz depois do registro do produto. Então, longa duração e acelerado. A gente faz para definir prazo de validade do produto, definição dos cuidados de conservação e são usados para registro. Ok? Quando a gente falar em acompanhamento, aí já é depois que eu tenho o registro, que eu estou comercializando, mínimo 1 lote por ano do produto tem que entrar em estabilidade de acompanhamento. E aí aqui, as condições de armazenamento, de incubação, são as mesmas do longa duração. Tá? Então, se a gente fez lá o longa duração dele, 30 graus, 75% de umidade, aqui no acompanhamento vai ser essa condição também. Esse estudo ele deverá ser acompanhado durante o prazo de validade proposto para o produto, assim como o longa. Então, 24 meses, 36. Qual que é o objetivo aqui? Definir prazo de validade? Não, eu já defini no longa. Aqui eu estou monitorando se, na vida real desse produto, ele está mantendo as condições que eu defini lá no longa. Tá? Então, o objetivo do estudo de estabilidade de acompanhamento aqui não é definir prazo de validade, é monitorar o prazo de validade que a gente definiu lá no longa duração. Fotoestabilidade, pessoal. Fotoestabilidade é um estudo em que a gente não usa câmara climática. Tá? A câmara aqui é uma câmara de fotoestabilidade, com lâmpadas, que emite luz. Ok? E a gente faz a exposição das amostras nessa câmara. Esse estudo ele pode ser realizado uma única vez no produto, no momento do registro, ou um pós-registro, em que eu tenha alguma alteração que possa impactar no comportamento desse produto frente à luz. E qual que é o objetivo dele? Aí não é definir prazo de validade. Tá? Então, esse estudo especificamente ele tem um objetivo diferente, que é definir o grau de estabilidade do produto frente à exposição à luz. E, com isso, selecionar o melhor material de embalagem e determinar os cuidados de conservação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Levanta a mão, quem é farmacêutico aqui? A maioria, mas não todos. Agora, levanta a mão, quem é paciente aqui? Todos somos, certo? Quantos leem bula aqui antes de usar o medicamento? Também não são todos. Vamos fazer aqui uma salva de palmas? Todos aqueles que leem a bula? E honram o trabalho da equipe de estabilidade que faz os estudos para definir os cuidados de conservação que vão na bula? Pessoal, o estudo de foto é que leva para a bula aquela informação proteger da luz. Manter o medicamento na sua embalagem até o momento do uso. Prazo de validade, 24 meses. Tudo isso que está na bula, nos cuidados de conservação, são provenientes dos estudos de estabilidade. Estudos pós-reconstituição e pós-diluição. Estudo extremamente importante, mas específico. Diferente do longa, acelerado, acompanhamento e foto, que são realizados para todos os produtos, pós-reconstituição e pós-diluição ele é específico, ele não é aplicado a todos. Por quê? Esse estudo ele deve ser realizado reconstituindo ou diluindo o produto em todos os diluentes descritos na bula. Ele só é aplicável àqueles produtos que precisam ser reconstituídos ou diluídos para administração ao paciente. Então, é um estudo específico, depende do produto. Tá? Esse estudo ele vai ser realizado 2 vezes, pessoal. No início do longa. Então, o que é o início do longa? É antes de incubar. Produzir o lote, esse lote vai para a estabilidade. Antes de entrar na câmara, eu tiro uma amostra para fotoestabilidade, porque ele também não é incubado. Tiro uma amostra para o REC-DIO inicial. Tá? E depois, lá no final do longa, no 24 meses, 36, ou seja, lá no final da vida, o produto já está estressadíssimo. Faço de novo o estudo para avaliar se eu tive uma piora do comportamento. Porque eu posso ter um tempo de estabilidade aqui no inicial, que o produto está zerado, excelente. E depois, quando ele está lá mais estressado, ficou 24 meses ali, suando 30 graus, com 75% de umidade, ele tem um comportamento diferente, pior.
Tá? Então, a Anvisa pede que a gente faça o estudo nesses 2 momentos do longa. Qual o objetivo, pessoal? Olha só, voltou aí. Definir prazo de validade. Só que, diferente do longa, esse prazo de validade aqui é do produto depois de reconstituído ou diluído. Tá? Então, a bula desses produtos, pega lá uma bula de um produto antibiótico, que precisa ser reconstituído, seja uma via intramuscular ou intravenosa, a gente vai ter que, depois de reconstituído, aquele produto tem uma estabilidade X. Ou não tem. E aí, na bula, vai estar assim: após reconstituição, administrar imediatamente. Isso significa que ele não tem estabilidade no diluente. Não posso deixar ele ali preparado e aplicar no paciente 6 horas depois. Tá? Mas, se ele tiver, vai estar lá o tempo. Após reconstituído, administrar ou utilizar em até 12 horas. Pode ser armazenado em geladeira por 24 horas. E todos esses tempos são definidos onde? Estudos de estabilidade. Além disso, pessoal, a gente avalia também a compatibilidade desse produto com o diluente. De novo, bula de um antibiótico. Fala que ele pode ser diluído em cloreto de sódio, em glicose 5%, isso tudo para via intravenosa, tá? Via de administração intravenosa. Então, para cada um desses diluentes, a gente também vai avaliar aqui no estudo. Tem moléculas que elas não são estáveis em cloreto de sódio. Algumas moléculas não podem ter contato com açúcar. Então, a gente vai fazer esses testes e avaliar os principais diluentes utilizados no ambiente hospitalar, que é água para injetáveis, cloreto de sódio, glicose, solução de Ringer e Ringer lactato. Tá? São esses 5 principais diluentes. Claro, se eu estiver fazendo um genérico, eu sigo a bula do referência e testo os mesmos diluentes indicados na bula do referência. Ok? Estudo em uso. O estudo em uso ele deve ser realizado simulando o uso do produto, com todas as aberturas e retiradas de amostra igual à indicação da posologia. Outro estudo específico, pessoal, como pós-reconstituição e pós-diluição. Vou fazer estudo em uso em todos os produtos? Não. A gente só faz um estudo em uso para produtos que têm embalagem multidose, tá? Que é o caso de xaropes, cremes, colírios, esses produtos em que a gente não consegue tirar uma única unidade posológica sem expor as demais. Tudo bem? E qual que é o objetivo? Ele também é feito igual o REC-DIL, ele também tem que ser feito no inicial e no final do longa. Tá? O objetivo dele é definir prazo de validade, só que depois de aberto. Colírio tem isso muito claro nas bulas. Porque o colírio a gente tem o agravante de ser um produto estéril. Então, toda bula de colírio vai ter lá no cuidados de conservação. Prazo de validade, sei lá, 24 meses. Depois de aberto, 20 dias. Esse 20 dias, ele é definido aqui, no estudo de estabilidade em uso. Ok? Bom, então, só repassando aqui os estudos, 6 estudos principais de estabilidade. Longa, acelerado, definir prazo de validade. Estudo de acompanhamento. Monitorar o prazo de validade que a gente definiu. Fotoestabilidade. Definir se o produto é fotoestável ou fotossensível. Se fotossensível, vou definir o melhor material de embalagem para ele, fotoprotetivo. Estudos pós-reconstituição e pós-diluição. Defino o prazo de validade, mas para o produto depois de reconstituído ou diluído e testo a compatibilidade dele em todos os diluentes de bula. Estudo em uso, somente produtos com embalagem multidose, em que eu tenho que definir um prazo de validade para ele depois de aberto. Tudo bem? Outra etapa aí que eu falei para vocês que é extremamente crítica, né? A avaliação dos resultados. A gente tem uma avaliação crítica, que é basicamente uma avaliação visual dos dados, para detectar um desvio, avaliar a necessidade de uma investigação. Então, pensem num estudo longa duração, que eu falei para vocês que, por exemplo, num estudo aí de um produto com prazo de validade de 24 meses, a gente faz 9 análises ao longo de 24 meses.
A gente faz o 0, 3, 6, 9, 12, 18 e 24. E 36, se tiver aí também. Então, a cada ponto que a gente analisa, a gente tem que olhar para o todo. Desde o inicial. No caso, o inicial, ele é o todo. Porque o inicial ele vai ser determinante para todos os meus próximos pontos. E aí a Anvisa fala muito em definição de especificação de liberação. Porque, às vezes, para a liberação, eu preciso definir uma especificação mais restrita para garantir que esse produto tenha margem de queda de teor, de aumento de impureza até o final do estudo de estabilidade. Ele não tem obrigação, pessoal, de começar em 100% e terminar em 100% depois de 24 meses. A gente pode ter uma queda de teor. Claro que dentro dos limites de especificação. Só que se eu tenho uma especificação de teor, por exemplo, de 90 a 110, eu libero ele com 91, está dentro da especificação? Sim. Ele tem margem de queda? Ele não pode sofrer nem um pouquinho na incubação, porque a gente vai sair da especificação e perder o estudo de estabilidade. Então, a Anvisa fala para a gente definir especificações de liberação mais restritas. Então, por exemplo, a especificação de estabilidade é 90 a 110 para o teor, eu defino uma liberação, se é um produto que tem uma queda, eu já tenho um histórico que ele tem uma queda um pouquinho mais acentuada, eu fecho ela de 98 a 102. Esse cara tem que sair a 100%. Porque se ele tem um comportamento de queda de, por exemplo, 5% durante o estudo, eu estou segura, eu não vou perder o estudo. Tá bom? Então, essa avaliação crítica ela tem que ser ponto a ponto. O próprio analista da bancada, que está gerando o dado, tem que avaliar. O pessoal da conferência, da documentação, tem que estar avaliando esses resultados ponto a ponto. E esse estudo precisa ter o quê? Tendência. Extremamente importante para estudo de estabilidade. Eu não posso ter, ao longo de cada ponto, um resultado aleatório de teor. Uma hora eu tenho 100, uma hora eu tenho 105, uma hora eu tenho 93. Isso é falta de tendência. O que é tendência, pessoal? Algo que eu espero para aquele produto. Que o teor dele, ao longo do tempo, caia e as impurezas aumentem. Tá? Tem que ter um racional de tendência, não pode ser algo aleatório. E a avaliação estatística, que também veio com a RDC 318, na norma anterior, RE1. A gente não tinha essa exigência, tá? A gente fazia ali male-male uma coisinha em Excel. E com a 318 veio essa demanda, essa necessidade. E hoje a Anvisa dá prazo de validade provisório baseado em avaliação estatística de longa duração. Ok? A avaliação estatística, normalmente, ela é realizada por um software. E aí a gente avalia principalmente tendência, a correlação entre os lotes, a presença de outliers e também essa avaliação estatística nos ajuda a definir essa especificação de liberação que eu comentei com vocês, mais restrita. E os documentos de estabilidade. Eu coloquei 4 documentos aqui, mas, na verdade, 2 vão para a Anvisa, tá? Como documentos realmente, provas técnicas de estabilidade, é protocolo e relatório. Mas nós temos 2 documentos que são extremamente importantes para a condução dos estudos, que são as especificações, onde a gente define o critério de aceitação para todos os testes dentro do estudo de estabilidade, e aí entra essa avaliação da especificação de liberação mais restrita. E nós temos também os métodos. Como eu disse para vocês, a gente precisa utilizar, em estudos de estabilidade, métodos indicativos de estabilidade, sensibilidade adequada, capaz de detectar queda do teor e aumento de impurezas de maneira seletiva. Ok? Além dos métodos indicativos de estabilidade, eles precisam estar validados. Ok? E aí, sim, protocolo e relatório. Então, para todos os estudos que a gente fizer, se o meu produto for, por exemplo, um pó para solução injetável, eu vou fazer o longa, o acelerado, a foto, o REC-DIL. E aí, para cada um desses estudos, eu gero um protocolo com as informações necessárias indicadas na RDC 318. No artigo 87, ele traz para a gente todos os itens que precisa ter aí, um checklist mesmo, todos os itens que precisam ser contemplados no protocolo. Relatório, pessoal,
se aplica a todos os estudos também e contempla, além dos dados do protocolo, todos os dados analíticos, os resultados, e a gente apresenta isso em forma de tabela, tá? E aí a discussão e conclusão. O que a gente põe nessa conclusão? Prazo de validade proposto e os cuidados de conservação provenientes de cada estudo. Na foto, eu vou dizer se ele precisa ser protegido da luz. No longa, eu vou dizer a temperatura que ele vai ser conservado. No REC-DIL, quanto tempo ele tem de estabilidade após a reconstituição ou diluição. O uso, quanto tempo de validade ele tem após a abertura do frasco. Então, aqui, para encerrar, trazendo esse... Eu entrei aí umas questões mais técnicas, né? Então, só para fechar, os estudos de estabilidade são essenciais na indústria farmacêutica, garantindo qualidade, segurança e eficácia de um medicamento ao longo do tempo, comprovando o seu prazo de validade e definindo as condições corretas de armazenamento para cada produto. Lembrando que todos nós somos pacientes e queremos um produto, um medicamento de qualidade. A qualidade dos medicamentos é de extrema importância para garantir segurança, eficácia e saúde dos pacientes, protegendo de reações adversas, falhas no tratamento e até o risco de morte. Estamos falando aqui, por exemplo, de produtos injetáveis. Tá? Realizar os estudos de estabilidade corretamente e garantir a qualidade dos medicamentos produzidos são itens essenciais para a manutenção da conformidade regulatória da indústria farmacêutica. Então, dessa forma que eu trago aqui para vocês como que os estudos de estabilidade estão diretamente relacionados a um cenário de qualidade de medicamento na indústria e na nossa vida. Obrigada. Vamos aproveitar. Eu tenho 3 perguntinhas ainda para a doutora Érica aqui, né, que foram encaminhadas. A primeira pergunta pelo Tiago Santos. Vou abaixar aqui um pouquinho. Quem é o Tiago? Levanta a mão aí. Coordenador de CQV da Quality Compliance. Como os recipientes podem afetar a estabilidade do princípio ativo? Bom, a gente tem um estudo, Tiago, lá no começo do desenvolvimento, de compatibilidade desse ativo com os recipientes. Tá? Exatamente para a gente ver se tem alguma interação química entre eles, em que pode diminuir aí a qualidade do ativo, pode levar a uma degradação, pode levar a uma instabilidade, até relacionado à própria forma farmacêutica. Então, os recipientes eles estão diretamente ligados à composição da fórmula e precisam ser avaliados na etapa aí de pré-formulação do produto. Ok? Vamos para a segunda pergunta. É da Elaine. Elaine, nossa consultora técnica Elaine, também. Ah, a Elaine está lá do lado. Acho que está dando interferência algum microfone, tá? Quais são as exigências para produtos termolábeis ou fotossensíveis? Bom, se a gente está falando de produtos fotossensíveis, eu tenho que garantir, porque essa é uma característica inerente da molécula. Tá? Claro que a gente pode trabalhar isso, dependendo da forma farmacêutica, para minimizar um pouco, mas a gente não consegue assegurar aí 100%. A gente tem moléculas que são extremamente fotossensíveis, que você não pode manipular por 10 minutos na presença de luz, que ela degrada aí 70%. Tá? Então, nesses casos, a gente precisa trabalhar proteções externas para o produto, que são as embalagens primárias, a embalagem que está diretamente ligada ao produto. Tá? Então, a gente tem aí vários tipos de embalagem fotoprotetoras com diferentes graus de proteção. Então, a gente tem vidro e PET âmbar, a gente tem embalagens plásticas opacas, leitosas, e cada uma, de acordo com a espessura, material de embalagem, o tipo de material, né, vai conferir um grau diferente de fotoproteção. Tá? E, claro, a gente tem as embalagens de alumínio, que também podem ser utilizadas e que são 100% fotoprotetivas. Então, vai depender do seu conhecimento, você tem que ter conhecimento do grau de fotossensibilidade da molécula e aquilo que você pode trazer de fotoproteção pensando em primária. Essa questão do estudo de foto, pessoal, ele é bem complexo. Tá? A gente tem muitas nuances aí para definir essa questão de fotoproteção, porque vai depender do grau de fotossensibilidade da molécula, o que você pode trabalhar pensando em embalagem primária. A gente tem casos de produtos injetáveis que são fotossensíveis e que eu não posso colocar uma embalagem âmbar.
Porque no momento em que o profissional de saúde ele reconstitui esse produto, ele precisa fazer uma avaliação visual de formação de partícula e de aspecto da solução. Então, eu não posso trabalhar a alteração da embalagem primária nesse caso. Aí eu vou para outras opções, como, por exemplo, o envoltório intermediário, que é uma capinha de alumínio que vai proteger essa embalagem de forma individual e que vai ser aberta só no momento do uso. Ou, dependendo do grau de fotossensibilidade, eu posso ainda manter na secundária e trazer essa informação na bula, que o produto precisa ser mantido na embalagem secundária até o momento do uso. Tá? Quem nunca tira o seu produtinho ali, o seu medicamento da embalagem secundária, tasca na bolsa e vai para a vida? Né? Mas se tiver escrito que você só pode tirá-lo da embalagem secundária no momento do uso, não vai poder fazer isso. Tá? Temos mais uma pergunta, tá? Luciana Baricello, acredito que eu pronunciei certo, da Blanver. Quem é a Luciana? Luciana. Ah, ela está falando que a pergunta dela era para o doutor Vinícius. Foi para o outro palestrante, então não tem problema nenhum. Então, a gente encerra as perguntas por aqui. Nós vamos dar uma pausa, tá? Para um novo café, para a gente poder comer. Agradeço a doutora Érica pela participação.